Bom dia, meus irmãos em Cristo. Bom dia, meus queridos. Às vezes dá vontade de largar a rede, às vezes dá vontade de parar, não é? Mas hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre as adversidades, sobre o sofrimento, que muitas vezes tenta nos paralisar, nos deixar no mesmo lugar. O sofrimento, ele faz parte, do amadurecimento humano. Todos nós, em alguma etapa das nossas vidas, nós vamos passar por perdas, por lutos, por desempregos, por solidão, por traições. Não tem como evitar. Não dá para pedir para passar de nós esse cálice do sofrimento. Em 1930, Freud dizia que o mal-estar é inerente à condição humana. E o pior, que ele não nos mostra a solução para essa tal angústia. Porque ele é um ser humano limitado. Mas o nosso Jesus, ele sim nos garante solução para tudo isso. É ele que diz que no mundo nós teríamos aflições, mal-estares, mas que a gente tivesse bom ânimo, nós venceríamos os dias maus. Aleluia! E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre sofrimento humano, sobre adversidades, sobre dias ruins. A adversidade não é o desejo máximo de Deus para a sua criação, não. Mas existe uma clara mensagem de que Ele usa as adversidades para produzir algo de bom em nossas vidas, sabia? Ele usa as adversidades para poder manifestar os seus milagres, os seus sinais e as suas maravilhas. Aqui eu estava pensando, Aqui comigo, né? Como é que aqueles 10 leprosos iam conhecer o poder curador do Senhor se eles não fossem leprosos? Como é que aquele cego de nascença ia saber que o nosso Deus é o Deus que abre os olhos, traz de volta a visão? Como é que aquele coxo saberia que era possível colocar umas pernas que nunca andou para andar, firmar um joelho, um tornozelo? Como é que aquele povo no deserto, se, se eles tivessem comida, eles não iam conhecer o Deus que derrama pão dos céus? Como é que aquele povo ia conhecer um Deus que tira água da rocha se eles tivessem água? Como é que aquela prostituta ia conhecer a dignidade se não existisse um Deus que fala: ninguém te condenou, também não te condeno, vai, não peques mais? Há adversidades. E muitos de nós, se não tivéssemos passado por adversidades, com certeza não estaríamos agora falando de Jesus, frequentando uma igreja, uma célula, um culto. Hein? Só
que eu tenho uma coisa para te falar. Deus, Ele está no controle das piores circunstâncias, das piores adversidades, dos maiores terremotos, maremotos, das maiores pandemias, epidemias. Deus está no controle. Ele é o Deus do controle. Ele não perdeu o controle. E muitas vezes nós queremos, né? Nós exigimos que Deus remova de nós as adversidades. Mas muitas vezes Ele vai usar as adversidades para mostrar que Ele é Deus em nossas vidas. Lá em Isaías, se você quiser abrir, Isaías 43, no versículo 2, ele fala assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não vão te afogar. Quando passar pelo fogo, ele não queimará em ti. Ele não está falando que você não vai passar por águas turbulentas. Não. Ele falou, quando você passar. Porque um dia a gente vai passar. Ninguém aqui está vacinado, ninguém aqui está dentro de uma redoma que não vai passar por sofrimentos, aflições. Não. Quando você passar por essas águas, eu estarei contigo e não deixarei você se afogar. Quando você passar pelo fogo, essa chama não vai arder em ti. É isso que ele está falando. Entendeu? Em Romanos 5, vá lá se você puder abrir. Do 3 ao 5 fala assim, a respeito desse sentimento que a gente não quer ter, que a gente quer se resguardar, mas que bate a nossa porta a toda hora, a todo instante. E não pede licença, entra. Ele fala assim, a partir do 3, e não somente isto, mas também nos gloriaremos na tribulação. Ficar contente na tribulação, Fátima? Olha o que ele diz, sabendo que a tribulação produz paciência. Paciência. Porque a gente não está no controle de nada. O controle está na mão dele. A paciência produz experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Portanto, o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Às vezes, a tribulação, os problemas, nos deixam humildes, sabe? Tira aquela arrogância do que eu posso, eu faço, eu aconteço. E produz a experiência. Caleja, sabe? Você enfrenta melhor as coisas. Quando você sente na pele, eu costumo dizer que só vai saber o que é fome quem já passou por fome. Não é isso? Você fala para uma pessoa que nunca passou fome, que você está com fome, ela não vai sentir a sua dor. Mas se você já passou por fome, quando alguém fala, eu estou com fome, você vai sentir o estômago arder, queimar, doer.
Quando alguém fala para você, eu estou em depressão, se você nunca passou por uma depressão, você vai falar, é frescura. Isso passa. Ah, tá querendo chamar atenção. Mas se você já passou, você vai sentir a dor de uma depressão. Se você nunca perdeu alguém, quando alguém falar que alguém dele partiu, você vai dizer meus pêsames, mas os seus pêsames não vai ter a mesma dor se você também já perdeu alguém. Não sei se você está me entendendo, mas é isso. O sofrimento produz em nós experiência, e a experiência traz uma esperança, porque você passou, tudo passa, as coisas boas passam, mas as ruins também passam, tá entendendo? Os dias maus também passam, os dias de choro também passam, os dias de solidão também passam. A única coisa que não passa é a palavra de Deus, que ela é de eternidade a eternidade. Lá em 2 Coríntios, tem uma passagem do apóstolo Paulo que eu acho muito interessante. Porque para mim, o apóstolo Paulo é o super-herói, sabe? É aquele que enfrentou tantas coisas, né? Tanto chicote, tanta açoite, tanta humilhação. E estava sempre ali, né? Em pé, declarando, na cadeia. É engraçado que na cadeia ele falava para as igrejas lá fora: e sejais sempre alegres, exultai no Senhor. Como é que uma pessoa que está dentro de uma masmorra fria, úmida, consegue escrever uma carta dessa para quem está lá fora? Então, para mim, ele é um super-herói da fé, do bom ânimo. Mas aqui nessa passagem eu me senti. Eu fiquei feliz porque eu falei assim: até ele um dia se desesperançou, um dia se desesperou. E eu vou ler para você. É em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 8, que fala assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperançamos. Desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Isso é o apóstolo Paulo falando. O herói da fé para mim. Paulo, ele estava na Ásia, uma província lá romana, cuja capital era Éfeso. A Bíblia, Paulo, eles não dão detalhe de que tribulação foi essa que sobreveio sobre eles neste lugar. Em geral, eles relatam, né? Eu fui açoitado, eu fui humilhado, eu fui preso, eu fui acusado, eu fui injustiçado. Mas aqui eles não falam. Mas ele fala assim, ó, irmão, eu não quero que você pense que eu não passei por poucas e boas, não. Ele desejou a morte. Ele fala aqui, ó, que até da vida nos desesperamos. Já tínhamos sobre nós a sentença de morte. A aflição era tão grande que era algo acima do que eles podiam suportar.
Você já passou por situação assim, né? Você fala, Senhor, eu não vou suportar, eu não vou aguentar passar por isso, não é? Desespero, angústia, ausência de possibilidade de solução, não é isso? Grande dificuldade. Mas ele fala assim, a gente já tinha sobre nós a sentença de morte, para que não nos confiasse em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei qual é essa situação que parece que não tem saída, não tem solução, que é o final de tudo. Mas Paulo diz que era para confiar no Deus que ressuscita os mortos. E aqui ele já está contando. Então ele passou. Ele venceu o dia mal. Ele se encontrava num beco sem saída. Ele cita aqui, ó, de modo que ficamos totalmente sem escapatória. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. Eu não sei qual a oração que Paulo fez naquela hora, mas eu faria o Salmo 121, versículo 1, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, que é de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu oraria o Salmo 121. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Eu oraria o Salmo 28, 7, que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. Eu fui socorrido e que o meu coração salta de prazer. E o meu cântico eu te louvarei, Senhor. Esse Paulo, que diz que desesperançou da fé, que desejou até a morte, termina a missão dele, o chamado apostólico dele, no corredor da morte, condenado à morte, declarando para o seu discípulo, Timóteo: eu combati o bom combate, Timóteo, eu completei a carreira e eu guardei a minha fé. Apesar de ter passado por tudo isso, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. E a minha oração nesta manhã é para que você possa completar a sua carreira, combater o bom combate e guardar a tua fé. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer que as coisas boas passam e as ruins também. A nossa vida é feita de altos e baixos, de dias bons e de dias não tão bons. Mas eu tenho a promessa dele, que ele estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E é nisso que eu creio. Amém? Bom dia. Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente, nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?